Então tá, pessoal, ó, aqui meu trabalho eu já adiantei, mas eu vou explicar pra vocês. Aqui, ó, eu ergui o máximo que eu pude a minha câmera pra vocês estarem visualizando que o trabalho ele tá reto e tá perfeito. Ele não tá curvado, aliás, ele não tá repuxado e também não ficou franzido. É assim que o trabalho de vocês tem que ficar. Eu vou explicar para vocês, então, o que foi que eu trabalhei aqui. Mas é bem simplesinho, esse estrela do Líbano redondo, ele é bem mais fácil do que o retangular e do que o oval. Aqui no redondo, a única preocupação são as correntinhas naquela carreira da meia estrela, como eu expliquei para vocês. Tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, eu já consigo visualizar, ó, as 3 estrelas inteiras que eu disse pra vocês, ó, as 3 inteiras. Mas se vocês quiserem aumentar, vocês podem estar aumentando também. Só tem que estar tomando cuidado quando vocês forem fazer a última carreira, que é essa carreira da metade aqui, ó, da estrela. Quando vocês forem fazer a última, que depois vocês já forem vir trabalhando pontos altos, façam uma observação. Observe se as correntes não estão muito largas no ponto de vocês, para não acontecer de dar defeito depois. Tá bom, pessoal? Se por acaso as correntes aqui ficarem muito largas, tá? Vocês podem diminuir uma corrente ou 2 aí, dependendo do ponto de vocês, mas não pode ficar repuxado. Tá bom, pessoal? Tem que ficar assim. Então, aqui, ó, eu vou descer a câmera agora e vou mostrar pra vocês de pertinho. Então, aqui, pessoal, ó, eu vou explicar pra vocês, vocês vão entender facinho, tá? É bem simples, eu não fiz aqui o passo a passo dessa parte das flores, porque vocês já conhecem, né, o passo a passo lá do Estrela do Líbano oval, do retangular também. Ó, é a mesma florzinha, a mesma técnica, tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, eu terminei o tanto aqui de estrelas que eu queria, do ponto estrela libanês. Eu fiz aqui, ó, uma carreira toda em volta de pontos altos, pegando dentro das correntes, não é aqui por baixo, é um ponto alto em cima de cada corrente. Por que que eu coloquei o ponto alto dentro da corrente e não aqui por baixo? Quando eu trabalho o meu ponto por dentro aqui, ó, pegando ele aqui por dentro, o que acontece? Eu tenho uma curvatura, aquelas curvaturinhas que eu não gosto nos meus trabalhos. Então, por esse motivo, eu pego dentro aqui das correntes. Se eu tivesse colocado os meus pontos altos aqui por dentro, aqui, ó, laçando aqui por baixo da corrente, né, da argolinha, e se eu não tivesse pego ele por dentro aqui, ó, da corrente, o que iria acontecer? Eu iria ficar aqui com aquelas curvaturas que eu não gosto nos meus trabalhos. Então, por esse motivo, eu passei os pontos altos, tá bom, pessoal? Aqui, terminando os pontos altos, se vocês quiserem, vocês podem estar passando aqui até mais 1 ou 2 carreiras de pontos altos para depois começar as flores. Lembrando que daí vai ter que fazer aumentos, tá bom? Nessa carreira não tem aumentos, é um ponto alto dentro de cada corrente, mas se vocês quiserem aumentar uma carreira a mais, vocês já vão ter que começar a trabalhar aumentos, tá bom, pessoal? Porque senão vai dar defeito no trabalho. Se vocês forem aí aumentar uma carreira a mais aqui de pontos altos, tá, pessoal? Façam um aumento pra não acontecer do trabalho embodocar, tá? Então, ó, por exemplo, aqui eu fiz, ó, depois aqui da carreira verde, eu fiz 2 carreiras, ó, de pontos altos, sendo que na primeira eu passei pontos altos e a cada 15 pontos eu fiz um aumento. Então, eu trabalhei 14 pontos altos, no 15º eu fiz um aumento. Nessa segunda carreira de pontos altos, eu segui o aumento aqui, ó. Percebam que eu estou seguindo o meu aumento. Então, aqui, ó, eu fiz um aumento e aqui eu estou seguindo ele nessa carreira de cima, tá bom, pessoal? Então, se vocês forem
fazer uma carreira a mais aqui, vocês vão ter que estar fazendo aumentos, tá? Sempre vão trabalhando, vão abrindo o trabalho de vocês, vão olhando se tá ficando bom, tá, pessoal? Porque às vezes aqui no meu ponto fica bom, às vezes no ponto de vocês não vai ficar. Às vezes aqui vocês vão precisar de mais aumentos, não vai ser a mesma quantidade do meu. Então, tudo isso vocês têm que estar sempre observando, tá? Então, aqui eu fiz a carreira de pontos altos e já comecei a trabalhar os Vzinhos, tá bom, pessoal? É a mesma repetição. É a mesma repetição do Estrela do Líbano oval e do Estrela do Líbano retangular. Então, por esse motivo eu não gravei, porque vocês já têm o passo a passo lá. Vocês já sabem como é feito aqui os Vzinhos e como são feitas as florzinhas. Aqui, pessoal, ó, eu pulei 2 pontos da base e fiz um Vzinho, pulei 2 pontos de base, o Vzinho. Pode ser que no trabalho de vocês, de repente, 2 pontos da base repuxe o trabalho. Então, se repuxar, aí vocês diminuem, tá? O espaço e pulem daí um ponto só de base. Então, vocês trabalham assim um tanto, façam um tanto do trabalho de vocês e abram o trabalho para ver se tá ficando bom, se não tá repuxando, se não tá ficando franzido, tá bom, pessoal? Fazendo essas observações, o trabalho de vocês sempre vai ficar certo, sempre vai estar perfeito. Outra coisa, pessoal, aqui a quantidade de Vzinhos tem que ser números pares. Lembra que no início também do trabalho eu precisei de uma quantidade de Vzinhos de números pares, tá bom? Naquele outro lá precisava de números ímpares, lembra que eu expliquei para vocês? Já nesse redondo aqui, eu precisei de uma quantidade de Vzinhos em números pares. Então, quando vocês trabalharem aqui a quantidade de Vzinhos, sempre em números pares para poder dar certo aqui depois a montagem das flores nas carreiras seguintes. Aqui, ó, dentro da pétala aqui, ó, entre as duas pétalas, eu coloquei aqui 3 correntes de separação, tá? Então, eu fiz a primeira pétala, prendi, fiz 3 correntes e desci a segunda pétala. Prendi, fiz uma corrente de separação e já passei para a próxima pétala, tá? Fiz a pétala, prendi 3 correntes, desci a outra pétala, prendi uma corrente de separação. Aqui, nessa carreira verde, eu trabalhei aqui, ó, entre as pétalas, nessa argolinha das pétalas, 4 pontos altos. E aqui, entre uma flor e outra, eu trabalhei 2 pontos altos. Eu fiz isso a minha volta toda, ó. Dentro aqui da flor, 4 pontos altos. Entre uma flor e outra, 2 pontos altos. Mas se no ponto de vocês não ficar bom, tá, pessoal? Se de repente essa quantidade de pontos repuxar o trabalho, aumentem a quantidade de pontos, tá, pessoal? Para o trabalho ficar certo, tá? E se franzir também tem que diminuir. Então, vocês têm que abrir o trabalho de vocês e ele tem que estar assim, reto, perfeito. Ele não pode ter nem aquelas ondulações, né? Ele não pode ficar repuxado e também não pode ficar com aquelas ondulações franzido, tá, pessoal? Então, é isso aqui que eu trabalhei, que eu não mostrei pra vocês, né? Porque vocês já conhecem aqui o passo a passo, mas vocês vão conseguir fazer sim, sem dificuldade. Ele é muito fácil de estar fazendo esse Estrela do Líbano redondo. Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó, eu fiz aqui um trabalho ao redor aqui do meu tapete. É aquele ponto que não tem nome, aquele ponto que eu inventei lá no Estrela do Líbano, eu acho que foi no oval, se eu não me engano. Onde eu inventei esse pontinho aqui que não tem nome, que eu achei que ficou legal. Ele deu, assim, um visual legal no trabalho, eu gostei muito. Então, eu trabalhei ele aqui, ó, toda a volta aqui do meu tapete, tá? Eu fiz ele e vou mostrar ele aqui agora pra vocês, tá? Eu parei nele aqui pra poder explicar pra vocês. Então, aqui, ó, vocês vão iniciar o trabalhinho de vocês aqui assim, ó, com pontinho baixo, e vocês vão fazer 7 pontinhos baixos, e depois nós vamos trabalhar esse pontinho aqui
que não tem nome, que eu não dei nome a ele. Então, aqui, ó, eu vou continuar como se eu estivesse começando aqui, faz de conta que vocês começaram, vocês vão começar assim. Então, começou aqui, 7 pontinhos baixos, vamos laçar a nossa agulha e vamos fazer isso aqui, ó. Vamos medir aqui, ó, no rumo desse último ponto baixo que eu fiz, eu coloco a minha agulha em cima dele. Eu vou medir. Então, aqui, ó, eu vou vir nessa primeira carreira de pontos altos e vou pegar esse ponto que tá aqui no mesmo rumo, ó. E aqui eu vou fazer aquele pontinho que eu não dei nome a ele. Eu acho que ele vai ficar como ponto sem nome. Aqui, ó, eu puxo, dou uma esticadinha, ó, no meu fio. E aqui eu puxo e tiro a primeira laçadinha. Lá no bico que eu fiz no tapete, ele tinha uma argolinha que aqui a gente laçava a agulha e entrava aqui por dentro da argolinha. Aqui eu não tenho argolinha. Então, aqui eu laço a minha agulha, ó. E aqui eu pulo esse ponto do lado e venho no próximo e pego ele aqui assim por baixo. Aqui eu puxo a minha laçada e estico. Dou uma puxadinha, deixa o fio de vocês um pouquinho solto, não prendam muito, tá? Pra não repuxar essa carreira aqui dos pontos altos. Então, aqui, ó, eu puxei. Agora, eu tiro aqui essas duas laçadinhas e eu fiquei com 3 voltas na minha agulha. Agora, eu tiro tudo de uma vez. Aqui atrás, ó, nós vamos pular esse pontinho e vamos vir nesse. Então, eu pulo um ponto aqui atrás, ó, eu pulo esse e venho nesse, ó. E aqui eu começo novamente os meus pontos baixos, ó. Venho, faço aqui os meus pontinhos baixos. Vou fazer aqui 7 pontos baixos. Vou fazer 7 pontos baixos, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou pegar aqui, ó, vou laçar a minha agulha e vou vir aqui novamente no rumo desse último pontinho baixo que eu fiz e vou medir aqui com a minha agulha qual é o ponto que eu vou pegar. Então, eu vou pegar esse ponto aqui, nessa primeira carreira do ponto alto, vou laçar aqui, ó, e vou puxar essas duas laçadinhas. Vou dar uma esticadinha aqui no fio. Vou laçar novamente a minha agulha, vou pular esse ponto do lado e vou vir no próximo. Vou laçar ele aqui, ó, por baixo, dessa maneira assim, ó. E vou puxar e vou esticar o meu fio. Tiro aqui essas duas laçadinhas, fico com as 3 e agora eu tiro as 3 de uma vez. Venho aqui, pulo esse ponto de base e venho no próximo e começo novamente a trabalhar aqui os meus pontinhos baixos. Por que que eu pulei esse ponto aqui da base? Porque quando eu prendo aqui, ó, já se forma um ponto aqui. Então, se eu não pulasse esse pontinho aqui de trás, o que iria acontecer? Ele não iria ficar reto, ele iria franzir, porque daí eu teria pontos a mais. Entenderam, pessoal? Como eu fiz esse ponto aqui por cima e aqui formou esse pontinho, então eu tenho que pular esse ponto de base para poder o trabalho ficar reto aqui, ó. Senão ele começa a franzir. Então, feito isso, ó, eu vou fazer novamente. Cheguei aqui, ó, no final, eu vou fazer os 7 pontos baixos e vou fazer novamente esse pontinho aqui sem nome. 4, 5, ó, cheguei no final, não vai dar 7 pontos altos, tá, pessoal? Vai dar apenas 6, mas não é isso que vai deixar o meu trabalho, nesse caso aqui, não vai dar defeito, tá bom, pessoal? Quando vocês estiverem assim, ó, faltando um pedacinho pra tá chegando no final, vocês podem tá contando a quantidade de pontos, tá? Pra poder fazer de um jeito que fique certo. Tá bom? Vocês podem estar, por exemplo, colocando 2 pontinhos junto no mesmo lugar, se for o caso que não vai dar certo, que vai dar muita diferença, tá, pessoal? Para poder dar uma contagem aqui mais ou menos certa no final,
tá? Mas aqui, ó, eu não vou ter nem como pular aqui, ó, esse pontinho, mas vai dar certo, tá? Então, aqui, ó, eu laço a agulha, vou medir aqui, ó, vou vir, vou pegar esse ponto, vou laçar aqui, ó, vou puxar o meu fio e aqui eu tiro as duas laçadinhas. Laço de novo, pulo esse ponto do lado, venho no próximo. E aqui, peraí, pessoal, o meu fio, ele rebentou, eu vou emendar ele aqui e já volto. Difícil acontecer, mas acontece, o meu fio, ele veio rebentado, ó. Eu emendei ele aqui. Então, aqui, pessoal, ó, vamos tirar as duas laçadinhas. Vou ficar com as 3 na agulha e vou tirar as 3 de uma vez. E aqui, ó, eu já posso vir direto nesse primeiro pontinho baixo e já posso estar arrematando aqui, ó, com o ponto baixíssimo. Então, percebam que não deu diferença, tá, pessoal? Mas a gente sempre tem que estar prestando muita atenção, dependendo do trabalho que a gente tá fazendo, tá? Tem que ser a contagem exata mesmo. Nesse caso aqui, dá pra tá fazendo assim, tá bom, pessoal? Então, aqui agora tá pronto, tá? Se vocês quiserem deixar sem também esse pontinho sem nome aqui, também não precisa tá fazendo, tá, pessoal? Se vocês de repente não gostaram aí do resultado, não precisa fazer. É só fazer as carreirinhas aqui de pontos altos e já começar a trabalhar o bico. Então, aqui agora eu vou cortar aqui meu fio, vou arrematar e já vou voltar mostrando o bico pra vocês. Então, aqui, pessoal, ó, eu já adiantei o bico, já fiz aqui 2 carreirinhas, tá? Mas vou explicar pra vocês, é bem simplesinho. Então, terminado aqui, ó, esse ponto sem nome, eu já comecei as minhas argolinhas. Então, vocês podem subir 4 correntinhas, só subam 4 correntes, pula 3 pontinhos da base e no quarto prende com ponto baixo. Sobe 4 correntes, pula 3 pontinhos da base e no quarto prende com ponto baixo. E nós vamos circular a volta toda do tapete fazendo essas argolinhas. As argolinhas com 4 correntes. Tá bom, pessoal? Até aqui, simplesinho, não tem segredo nenhum. Essas correntes, esse bico aqui, o início é igual ao início daquele bico lá do tapete estrela do Líbano oval, que eu expliquei pra vocês que as argolinhas tem que ser números múltiplos de 6. Porém, eu descobri hoje, agora aqui nesse trabalho, que se eu tiver um total de múltiplos de 6 e somar mais 3, dá certo também. Então, se vocês tiverem, por exemplo, 24 é múltiplo de 6. Se vocês somarem mais 3 com um total de 27, também dá. Tá bom, pessoal? Ficou mais fácil agora para conseguir fazer o bico. Tá? Eu tava fazendo aqui as minhas argolinhas e eu cheguei aqui com um total de 78 argolinhas. 78, ele é um múltiplo de 6, mas eu tinha um espaço aqui ainda, ó. Então, eu completei com mais 3 argolinhas e fiz a contagem todinha, a soma, e bateu certinho. Então, se vocês tiverem um múltiplo de 6 e tiver ainda faltando um espaço, aumentem 3 correntes que dá certo, tá bom, pessoal? Então, múltiplos de 6 mais 3 dá certo também na contagem. Então, aqui agora, pessoal, esse bico, ele é bem simplesinho também, ele não é igual a estrela do Líbano oval, só essa primeira carreira das argolinhas e essa carreira aqui, tá? Então, aqui é a mesma repetição. Vocês vão iniciar aqui, ó, em uma argolinha, fazendo 10 pontos altos aqui, tá? Aqui, sem corrente nenhuma de separação, vamos prender na argolinha ao lado, subir 3 correntes, prender na próxima argolinha, laçar a agulha, vir na próxima argolinha e já trabalhar os pontos altos, que é o que eu tô fazendo aqui, ó. Então, aqui eu preenchi com os pontos altos, ó, os 10 pontinhos altos. Eu já venho aqui, ó, nessa próxima argolinha do lado, sem corrente nenhuma de separação, e prendo com um ponto baixo. Eu subo 3 correntes, venho na próxima argolinha, prendo com um ponto baixo. Já laço a minha agulha, venho na próxima argolinha e começo aqui a trabalhar os meus 10 pontinhos altos. Vou fazer os 10 pontinhos altos aqui para adiantar.
10 pontinhos altos, já venho na próxima argolinha, prendo com um pontinho baixo, subo 3 correntes, venho na próxima argolinha, prendo com um ponto baixo, e aqui eu já tô no fim da carreira, vou arrematar. Então, feito isso daqui, ó, já lacem a agulha, passem pra próxima argolinha e começa aqui os 10 pontos altos. Então, aqui eu já vou arrematar, ó, eu vou vir aqui na terceira correntinha e vou arrematar com um ponto baixíssimo. E aqui eu já vou subir 6 correntes. Vou subir 6 correntes e vou voltar aqui, ó, e vou fazer um pontinho picô, fechado. Vou fazer uma corrente de separação. Vou vir no próximo pontinho da base e vou fazer um ponto alto. Vou fazer um ponto alto, uma corrente de separação. Laço a minha agulha, venho no próximo ponto, um ponto alto e subo as 3 correntes para fazer o pontinho picô. Então, nós vamos fazer aqui, ó, o pontinho picô fechado, que tira todas as laçadinhas de uma vez, uma corrente de separação. Então, aqui vai ficar assim, ó, um ponto alto, eu vou trabalhar o ponto picô. No outro ponto, não. E esses pontos, eles são separados por uma correntinha, tá, pessoal? Não esqueçam a corrente. Então, fiz o pontinho picô fechado, uma corrente de separação. Laço aqui a minha agulha, venho no próximo ponto da base e vou fazer aqui um ponto alto, uma corrente de separação. Esse ponto alto não tem picô. Então, eu venho no próximo ponto de base, faço o meu ponto alto, subo minhas 3 correntes e já venho fazendo aqui o meu pontinho picô fechado e a minha correntinha. Laço a agulha, venho no próximo ponto da base. Nesse ponto aqui, nós não temos o picô. Faço a correntinha, ó. Então, vai ficando assim. Um ponto tem o picô em cima, o outro não tem. Um ponto tem, o outro não. Então, esse ponto não tem o picô. Já fiz a minha corrente, laço a minha agulha. Venho no próximo ponto da base e aqui eu começo de novo as 3 correntes e faço o meu pontinho picô fechado e a correntinha de separação. Venho no próximo pontinho da base, o ponto alto e a corrente. Esse não tem picô. Laço a minha agulha, venho no próximo ponto da base, o ponto alto e aqui em cima eu vou ter as 3 correntes e vou fazer o pontinho picô. Vou fazer a minha correntinha de separação, venho no último ponto da base, o ponto alto. Esse último ponto alto, ele não tem corrente de separação. Aí, eu já venho direto aqui, ó, nessa argolinha e prendo com um pontinho baixo. Já laço a minha agulha, venho direto nesse primeiro ponto e começo a repetição. Já faço o primeiro ponto alto, subo as 3 correntes e venho fazendo o pontinho picô fechado, a corrente de separação. Venho no próximo ponto de base, o ponto alto com a corrente de separação. Esse não tem o picô. Venho no próximo ponto, ponto alto, subo as 3 correntes, venho aqui, faço o pontinho, picôzinho fechado e a corrente de separação. Próximo ponto de base, o ponto alto que não tem o picô e a corrente de separação. Laço a minha agulha, venho no próximo ponto, aqui eu vou fazer as 3 correntes, porque nesse ponto eu tenho o pontinho picô. Faço a corrente de separação. Venho no próximo ponto de base, ponto alto, corrente de separação. Esse não tem o picô. Próximo ponto de base, ponto alto, 3 correntes. Já venho aqui, faço o meu pontinho picô fechado, corrente de separação. Venho no próximo ponto, faço aqui o meu pontinho alto. Então, vai ficando assim, pessoal, ó. Um ponto eu trabalho, o pontinho picô, o outro não. Esse eu não trabalhei, esse eu trabalhei. Esse já não tem. Faço a correntinha, venho no próximo ponto do lado, subo aqui minhas 3 correntinhas de separação, venho aqui, faço o meu pontinho picô fechado, corrente de separação, venho no último ponto e faço um ponto alto. E não tem corrente de separação.
Venho direto aqui, ó, na próxima argolinha, prendo com o ponto baixo, laço a minha agulha, já venho nesse primeiro ponto e começo a mesma repetição. Ponto alto, 3 correntes, e já venho fazendo meu pontinho picô fechado, correntinha de separação, desço no próximo ponto da base. Esse ponto alto não tem o pontinho picô. Então, pessoal, ó, vai ficando assim, ó. Esse bico, ele é muito simplesinho, mas ele fica muito bonito. Então, eu vou trabalhar meu bico todinho assim, ó. Essa última carreira do bico toda assim. Então, vai ficar assim, ó. Então, aqui em cima de cada lequinho desse aqui, vamos dizer assim, ó, eu vou ter 5 picôzinhos, tá bom, meninas? Então, eu vou adiantar, vou terminar aqui e já volto mostrando pra vocês o trabalho pronto, tá bom, pessoal? Vou adiantar aqui e já volto mostrando. Então, aqui, pessoal, ó, já tá meu bico pronto. Eu já terminei aqui, ó, o meu trabalho. Vou mostrar aqui ele todo pra vocês. Olha como ele ficou. Esse ponto sem nome que eu fiz em volta, reparem que deu, assim, um destaque no trabalho. Eu acho que ficou muito bonito, ficou muito legal. Eu gostei muito, mas se vocês não gostaram aí do ponto, do resultado, não precisa tá fazendo. É só fazer os pontinhos altos e fazer o bico. Esse bico, ele é bem simples, pessoal, ele é bem simples, mas ele deixa, assim, o trabalho muito bonito. Eu gosto muito desse bico nos trabalhos, ele é rápido para fazer e ele dá um efeito, olha, muito bonito na peça. Então, pessoal, esse aqui foi o Estrela do Líbano redondo. Eu espero de coração que vocês consigam estar realizando lindos trabalhos com as dicas aí que eu passei para vocês. Meninas da turma do crochê, qualquer dúvida, me procurem no grupo, tá? Podem me procurar, estou aqui para ajudar a todos, tá, pessoal? Vocês aí, amigos e amigas inscritos no meu canal, se vocês quiserem entrar para o meu grupo, a turma do crochê, e vir participar aí com a gente do grupo, tá? Deixe comentários aí. A gente conversa aí, a gente combina um jeito aí de estar adicionando vocês no grupo, tá bom, pessoal? Então, olha, esse daqui é o Estrela do Líbano redondo e eu espero sinceramente que vocês realizem lindos trabalhos e tenham muitas e muitas encomendas, que vocês possam estar ganhando um dinheirinho aí de vocês com essa peça aqui e com as dicas que eu passei para vocês. Então, pessoal, um forte abraço a todos vocês, amigos e amigas inscritos aqui do canal. Um forte abraço aí para as amigas da turma do crochê. E um beijo muito grande no coração de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês imensamente. E até o próximo vídeo, tá, pessoal? Fiquem com Deus.